de Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus vos abençoe grandemente, mais uma vez, passando aqui para poder falar um pouquinho do Evangelho, falar um pouquinho da Palavra de Deus. A Palavra do Senhor que nos instrui, que nos ensina, que nos ensina a viver uma vida digna e reta diante do Senhor. Amém? Aqui quem fala é o pastor Alexis Antônio. Quero deixar aí o meu abraço a cada um de vocês aí que tem acompanhado esse canal. Amém? O intuito aqui é poder trazer um pouco do Evangelho. Eu sei que já tem muitos pregadores, muitas pessoas que trazem a palavra de Deus, e isso é bom, gratificante. Mas tem outros também que trazem a palavra do Senhor, mas não com o intuito de pronunciar o Evangelho, mas do intuito de engrandecer, de ser reconhecido. E quem tem que ser reconhecido aqui é somente o nosso Deus. Amém? Sabemos que os dias estão sendo abreviados, sabemos que o Senhor logo vai voltar, e é a nossa obrigação anunciar o Evangelho para você, É nossa obrigação anunciar o reino para você, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus ensinou, instruiu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero trazer nesse dia, nessa oportunidade que Deus nos concede, um pouquinho da palavra do Senhor que está lá em Atos, capítulo de número 1 e capítulo de número 2. Vamos falar um pouquinho aí do Pentecoste, a descida do Espírito Santo. A gente sabemos que Jesus, ele veio instruindo os seus discípulos, O Senhor ali chamou ali os 12, Tinha os 70, mas Deus chamou os 12 ali para andar lado a lado com ele. E ali Jesus ele foi dando ensinamento, ali Jesus ele foi instruindo, ali Jesus foi revelando para eles, um pouquinho do céu, um pouquinho das coisas que está por vir. E nos últimos dias de Jesus caminhando sobre essa terra, o Senhor ele fez, uma promessa para os discípulos, dizendo que era para eles permanecer, que era para eles dar continuidade no chamado, no ministério a qual cada um estava exercendo. E a gente observa que depois que Jesus ele partiu, os discípulos cresceram muito, Primeira pregação de Pedro foram mais de 3.000 almas e por aí vai, Cada discípulo ali foi muito impactado, A doutrina dos apóstolos, o ensinamento de Cristo. E eu quero trazer para mim, para você, que nós damos continuidade nesta obra. Eu e você somos discípulos de Jesus, somos apóstolos de Jesus, para anunciar o reino, para anunciar a volta, para anunciar o pecado, para que as pessoas possam se arrepender, se converter e se aproximar de Deus. Amém? Eu quero trazer aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 4 e o versículo de número 5, que diz assim, olha: e estando eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse a ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e não muito depois desses dias. A gente começa a ver aqui algo bem interessante, que Jesus ele dá um direcionamento para os discípulos, dizendo para eles assim: olha, ficar em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Por quê? Por que o Senhor fala isso? Porque é necessário a gente ser revestido para que a gente possamos anunciar o Evangelho. É necessário nós ser cheios do Espírito Santo de Deus para a gente poder ir de encontro àquelas pessoas que estão perdidas. Porque senão nós vamos ser um cego guiando outro cego, um coxo querendo levar um outro coxo. Se a gente não tiver essa cobertura espiritual, a gente não conseguimos entender o que é o Evangelho de Deus, o que é a palavra do Senhor. Então Jesus está dizendo assim, olha, disse para os seus discípulos, olha, fica em Jerusalém, até que do alto você seja revestido, seja protegido, para que depois vocês possam sair. Porque se eles anunciassem o Evangelho da condição que eles estavam, sem ter recebido a Espírito Santo de Deus, provavelmente todos iriam perecer no meio do caminho, e é o que tem acontecido muito nos dias de hoje. Quantas pessoas têm abandonado uma vida com Deus, quantas pessoas têm abandonado o caminho, quantas pessoas têm desistido de continuar no Evangelho, porque está faltando o revestimento. Às vezes a pessoa tem uma oratória bonita, às vezes a pessoa tem uma palavra bonita, às vezes a pessoa tem um conhecimento da Escritura profunda, mas não tem o que? O Espírito Santo de Deus. Não tem esse revestimento. E quando a gente vai para o capítulo de número 2, a gente vamos atentar para algo. Eu já disse aqui, repito, que
Todas as promessas que o Senhor faz, Ele é fiel para cumprir. Todas as palavras que saem da boca do Senhor, Ele é fiel para cumprir. No capítulo de número 2, nós vamos ver o que Jesus anunciou para eles acontecendo. Ele diz aqui, olha, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha só, comunhão. Comunhão, irmãos, é algo necessário, mesmo propósito, mesmo objetivo. Então estavam todos ali reunidos, não à toa, mas com um propósito. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa que estavam sentados. É isso que o Senhor faz na nossa vida, Ele nos enche por completo. Ele não nos enche só pela metade. Quando a gente estamos com foco, com um direcionamento, com algo determinado, Deus ele vai nos completar e vai estabelecer aquilo que nós precisamos. Ele diz aqui, olha, foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Olha só que interessante. Às vezes as pessoas acham que o batismo do Espírito Santo é algo que a gente temos que ficar pulando, rodopiando, cair sem consciência, mas não, vai muito mais além disso. Primeiro, que o Espírito Santo ele não rouba a consciência de ninguém. Segundo, o Espírito Santo ele vai testificar aquilo que o Senhor ele já estabeleceu para nós. É um revestimento de poder. Enquanto eles estavam reunidos no mesmo propósito, em oração. A nossa vida sempre tem que ser baseada em oração, tem que ser baseada em busca. Estavam todos reunidos no mesmo propósito, em obediência à palavra do Senhor. E às vezes a gente quer que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida, mas a gente não andamos na obediência diante de Deus. Então eles estavam obedientes ao Senhor, estavam reunidos no mesmo propósito, estavam unanimamente em oração, em busca, e de repente veio um som, um vento, e veemente encheu toda a casa. Todos aqueles que estavam ali, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E foram repartidas com eles, línguas repartidas como de fogo, Repousaram sobre cada um deles e cada um começaram a falar em línguas. O falar em línguas, irmãos, ali naquele momento, tinha pessoas de outros lugares, com outros idiomas, e todos começaram a compreender a mesma língua do Evangelho. Amém? Foram anunciados. Então eu quero dizer isso para mim, para você, que é o momento de eu e você buscar o batismo do Espírito Santo. Joel ele diz que o Senhor derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. O Espírito Santo está aí. Sem ele a gente não conseguimos andar, não conseguimos prosseguir, não conseguimos compreender o Evangelho, porque o Evangelho ele traz um confronto. O Evangelho nos faz ser perseguido. O Evangelho nos faz ser odiado pelo mundo, e isso é necessário. E nós precisamos ser cheios a cada dia para a gente suportar os maus dias. Ser obediente à voz do Senhor, ser obediente à palavra dele, a qual ele tem instruído para mim e para você. Então assim, eu peço para que você faça uma análise da sua vida, vê como você está diante do Senhor, vê se está faltando algo. Quanto o Senhor disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito Santo de Deus. Então assim, se a gente não atentar para essas coisas, irmãos, a gente não conseguimos suportar. O Evangelho não é uma vida de luxo, o Evangelho não é uma vida de paz, eu vou dizer aqui sobre essa terra, não. O Evangelho é uma vida de luta, porque o céu ele é tomado por esforço. Nosso descanso é quando nós estivermos com o Senhor. Enquanto nós estivermos aqui, nós seremos perseguidos, e isso é necessário na nossa vida. Nós aprendemos lá no livro de Tiago, Então assim, a gente olhamos para o Evangelho, e depois que a gente observa a caminhada dos apóstolos, dos discípulos, nós vemos aqui como eles foram usados por Deus. Deus usou eles tremendamente, assim Deus ele vai usar você também para anunciar o Evangelho. Assim o Senhor vai usar nós para anunciarmos o Evangelho. Mas para isso nós precisamos estar atentos para aquilo que o Senhor ele tem falado a respeito de nós, para nós. Amém? Que Deus abençoe vocês grandemente. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Eu peço a vocês aí, compartilha com seus amigos, para que o Evangelho possa ser anunciado. Amém? Um forte abraço aqui do pastor Alexis Antônio. Fique na paz. Até a próxima. E Deus vos abençoe.